Projeto Eureka com vocês, o pré-vestibular público. Como têm sido os seus estudos? Que horas, quanto tempo você tem dedicado? Quantas horas você tem dedicado aos estudos? Muitas, eu espero, mas não sobrecarregando e nem retirando de você aquela hora agradável do sono e aquela hora também necessária para o entretenimento. Física é a conversa de hoje. O professor Tony trará daqui a pouquinho informações valiosas sobre conteúdos da física para o vestibular. Física nuclear é sempre uma polêmica, porque envolve a energia nuclear. E o Brasil, assim como outros países, entendem essa energia como algo preponderante. Claro que há toda uma polêmica, um aspecto político em jogo, quando se pensa nas relações internacionais, Irã, Coreia do Norte, 2 nomes, Estados Unidos, Rússia, outros 2 nomes. E isso é relevante, sim. Mas mais do que isso, é a capacidade destrutiva da energia nuclear. Ela nunca deveria ter sido usada para o malefício do homem, e sim em seu único benefício. Olá, aluno Eureka! Que bom estar com você para mais uma aula de física. Hoje o nosso tema vai ser movimento circular uniforme. Um corpo está em movimento circular quando sua trajetória é curva. Até agora a gente só estudou o movimento retilíneo, quando a trajetória era uma reta. Agora vamos estudar um que a trajetória vai ser circular, ou seja, curva. Existem 2 tipos de movimento circular. O movimento circular uniforme e o movimento circular uniformemente variado, o MCUV. No nosso curso, nós vamos estudar apenas o movimento circular uniforme, o MCU. Por quê? Porque o termo uniforme é porque a velocidade, agora vamos um novo termo, velocidade tangencial, vai ser constante. Ou seja, o V, que é aquele que a gente já conhece, igual constante, ou seja, não muda. Para nós estudarmos o movimento circular uniforme, necessitamos introduzir algumas novas grandezas. A primeira delas é o período. O que é o período? É o tempo gasto pelo corpo para ele efetuar uma volta completa. Então, o tempo que ele necessita para fazer uma volta completa, a gente chama de período. E a sua unidade no sistema internacional é o segundo. Uma outra grandeza, essa vocês já devem ter ouvido alguma vez, é a frequência. A frequência é o número de voltas que ele vai executar numa unidade de tempo. No nosso caso, no sistema internacional, a unidade do tempo é o segundo. E essa unidade, segundo, ela vai, quando nós utilizarmos na fórmula, ela vai receber um nome especial para esta unidade, no nosso caso, da frequência, que é o Hertz, que nós simbolizamos pelo Hz. Agora, como é que a gente faz a relação entre o período e a frequência? Através da seguinte formulazinha. F, minúsculo, é igual a 1 sobre o período. O período nós simbolizamos pela letra T maiúscula. Lembre-se sempre ali para não confundir. A frequência é minúscula, o Fzinho, 1 sobre T. Daí vem a nossa unidade da frequência, que é 1 sobre o segundo, ou seja, o inverso do segundo, que é dado pelo Hertz. Vamos voltar àquela unidade que eu disse que é aquela grandeza nova, que é a velocidade tangencial escalar. Lembrando que velocidade é o espaço percorrido na unidade do tempo, e a trajetória circular, no movimento MCU, definimos como velocidade tangencial considerando o espaço que uma volta completa na unidade do tempo. Bem, para nós darmos uma volta completa numa circunferência, num círculo, nós temos que saber como é que a gente calcula o comprimento da circunferência. Novamente, vamos relembrar lá da matemática básica, como é que a gente calcula o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é como se eu pegasse um disco, um CD, e tirasse a medida do entorno dele. Então, e pegasse, por exemplo, um fiozinho e colocasse em torno dele ali do ladinho. E esticasse esse fio. Isso é o comprimento da circunferência. Relembrando como é que a gente faz isso, o comprimento da circunferência vai ser 2π vezes o raio dessa circunferência, nós vamos ter o comprimento da nossa circunferência. Então, a formulazinha do comprimento da circunferência vai ser C é igual a 2π vezes o raio. Lembrando que o raio é a medida do centro do círculo
até a periferia dele. E essa medida é que vai fazer a gente determinar a nossa formulazinha da velocidade tangencial. V igual a 2π vezes o raio vezes a frequência. Pode ser dado com a frequência ou pode ser dado com o período, como V igual a 2π vezes o raio dividido pelo período. Você opta por qual for mais conveniente no nosso problema, que a gente vai resolvendo. Outra grandeza que a gente vai trabalhar é a velocidade angular, que nós vamos simbolizar pela letra grega ômega, que parece um W, mas é ômega. E ela vai ser dada pela variação do ângulo, que nós podemos dar como variação de φ, ΔΦ, dividido pela variação do tempo, ΔT, que no nosso caso vai ser o período, né? O período para ele dar uma volta completa. Então, portanto, velocidade angular é o ômega, é igual a variação do ângulo pela variação do tempo. Nós temos uma relação que vai ser bastante importante para nós, a relação entre a velocidade tangencial escalar e a velocidade angular. Essa relação é dada pela seguinte formulazinha: V, que é a velocidade tangencial, é igual a ômega vezes o raio. Relembrando, a velocidade escalar tangencial, dada em metros por segundo, ou em alguns casos também pode admitir-se em centímetros por segundo, e a velocidade angular, que será dada em radiano por segundo, e o R, que é o nosso raio, tem que combinar com a velocidade. Se é dado em centímetro, o raio vai dar em centímetros. Se a velocidade for dada em metro, o raio será em metro. A grandeza que faz com que o corpo permaneça no movimento circular é a aceleração centrípeta. Porém, apesar do nome, ela não contribui para a variação da velocidade tangencial. Ela tem como única função manter a trajetória circular. O termo centrípeta quer dizer dirigida para o centro. Matematicamente, temos a formulazinha como sendo: a aceleração centrípeta é igual a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio. A velocidade angular é sempre a mesma em qualquer ponto, enquanto a tangencial depende do raio, ou seja, da distância ao centro. No segundo bloco, nós vamos ver algumas aplicações desse movimento circular uniforme.